neste módulo de aprofundamento do nosso curso de conhecimentos bancários, abordar alguns detalhes adicionais do mercado de capitais. Para isso, vamos recordar rapidamente o conceito de ações e da sua negociação. Nós sabemos que a ação é a menor parcela do capital de uma sociedade anônima. Sociedade anônima é aquele tipo de empresa cujo capital é dividido em ações. Nós sabemos que as ações no mercado de capitais brasileiros são nominativas e que hoje em dia, na prática do mercado, as ações que são negociadas na Bovespa, na verdade no segmento Bovespa da BMF Bovespa, nós já sabemos também que BMF e Bovespa se fundiram e criaram uma única bolsa com dois ambientes de negociação. O ambiente de negociação de ações chama-se ambiente Bovespa. Então, no ambiente Bovespa, as ações negociadas são escriturais. Sabemos também que as ações escriturais podem ser com ou sem emissão de certificado e que a prática do mercado hoje em dia é a emissão de ações sem certificado, porque isso facilita a negociação. E aí, sabemos também que ações podem ser ordinárias ou preferenciais. As ações ordinárias sempre dão direito a voto aos seus possuidores. As ações preferenciais ou não dão direito a voto ou o restringem. Em compensação, tem preferência na distribuição dos dividendos. Relembrando que essa preferência pode ser ou a preferência de tempo, receber antes, ou a preferência de valor, e aí no mínimo 10% maior do que aquele dividendo atribuído às ações ordinárias, ou a combinação dessas duas vantagens, receber antes e um pouco mais. Isso tudo nós vimos no nosso curso nas aulas de mercado de capitais. E nós vimos também os tipos de ordem na negociação à vista. Sabemos que o investidor dá ordens de compra ou venda para a corretora ou para a distribuidora, para aquela instituição que o representa no pregão. Relembrando rapidamente, a ordem a mercado, o investidor determina apenas a quantidade e característica das ações que ele pretende comprar ou vender, e essa ordem será executada imediatamente. A ordem administrada, o investidor também determina apenas a quantidade e característica das ações que ele pretende comprar ou vender, mas a execução da ordem fica a critério da corretora. A ordem limitada é aquela onde o investidor define uma característica, um critério de preço. É uma ordem que será executada por um preço igual ou melhor que o especificado. A ordem casada é aquela aonde o investidor define uma ordem de compra e uma ordem de venda. Compra uma ação e vender outra. Mas a ordem só será cumprida se fechar nas duas pontas. Só compre se conseguir vender, só venda se conseguir comprar. As duas pontas estão casadas, estão interligadas. Temos um outro tipo de ordem que nós não comentamos com detalhes em nossa aula de mercado de capitais, que é uma ordem que costuma ser menos pedida nos concursos, porque normalmente os concursos pedem a negociação à vista, que é a que nós estamos vendo na tela. Só que existe, anote, a chamada ordem de financiamento. A ordem de financiamento é aquela na qual o investidor vende e compra a mesma ação, só que com prazos distintos. Por exemplo, ele compra agora, mas já revende para uma data futura, por exemplo, uma transação a termo. Ou ele tem a ação, vende a termo, mas já vende à vista, desculpe, mas já recompra no futuro.
Qual é o objetivo dessas operações? O objetivo, por exemplo, de ter a ação, vender à vista e recomprá-la no futuro é o seguinte: ele quer o dinheiro, ele não quer se desfazer das ações, mas ele precisa daquele dinheiro para fazer um negócio. Claro que ele vai comprar no futuro mais caro do que ele está vendendo no presente. Nós vamos ver isso, inclusive, em aula posterior, na questão do preço futuro e preço presente. Então, evidentemente, se ele vende à vista e recompra a termo, ele está recomprando por um preço maior do que ele recebeu na venda à vista. Mas é que ele vai utilizar esse dinheiro que ele vendeu à vista para fazer um negócio, e ele avalia, ele acredita que o resultado, a rentabilidade desse negócio será maior do que essa diferença de preços da venda à vista para a recompra futura. Por isso é que é chamada ordem de financiamento, porque ele está financiando uma operação com a compra e venda de suas ações. Essa ordem é menos pedida nos concursos bancários, porque ela não envolve apenas uma operação à vista, ela envolve uma operação à vista e uma outra operação inversa com a mesma ação numa transação futura. Normalmente uma transação a termo. E temos ainda, dentro das negociações à vista, a ordem stop. E nós vimos em aula anterior que podemos ter o chamado stop de compra ou stop de venda. A ordem on stop é aquela que é executada por um preço igual ou pior que o especificado. Relembrando, a stop de compra é aquela em que o investidor está interessado em adquirir uma ação que ele acha que vai valorizar. Então ele só compra se a ação chegar num determinado patamar ou passar. Enquanto ficar aqui embaixo, para ele não interessa, porque ele acha que aqui não tem potencial de valorização. Então ele faz um stop de compra para aproveitar um movimento de alta. E o stop de venda? Ele avalia que enquanto a ação estiver acima deste patamar, ela tem perspectiva de manter-se valorizada. Mas se ela chegar aqui ou passar, é porque ela está caindo, está desvalorizando. Então vende logo antes que desvalorize mais. O stop de venda, ele quer aproveitar um movimento de baixa para vender logo no início do movimento de baixa. A grande maioria dos investidores profissionais trabalha com ordens stop. Mas quando a gente falou das ordens, nós só falamos dos tipos, não falamos da validade. E é isso que vamos abordar agora. Quanto à validade das ordens de compra e venda, nós podemos ter a ordem para o dia. A ordem para o dia é aquela que vale apenas para o dia em que ela foi dada. Conseguiu, tudo bem. Não conseguiu, terminou o pregão e não foi para o aftermarket, automaticamente aquela ordem está cancelada. Daqui a pouco vamos comentar acerca do aftermarket. Então essa é a ordem para o dia. Tem validade apenas no dia em que ela foi dada. Temos outros tipos de ordem quanto à validade. Temos a ordem até a data especificada. Ela é dada num determinado dia, mas se o negócio não foi fechado naquele dia, ela continua valendo por um determinado prazo, no máximo 30 dias corridos. Ou pode ser até cancelar. O investidor dá uma ordem e ele diz o seguinte: enquanto eu não cancelar essa ordem, ela continua valendo. Então ela vale no dia seguinte, nos outros também tem um prazo limite de 30 dias. Mas a diferença é que o até a data especificada não admite cancelamento, enquanto que a ordem até cancelar já está registrado que ela pode ser cancelada a qualquer momento, e se não for cancelada em 30 dias corridos, o próprio sistema a cancela. A ordem tudo ou nada é um tipo de ordem que vale para aquele momento, para aquele pregão, e que diz o seguinte: eu quero, por exemplo, comprar
10 mil ações da Petrobras, mas eu quero comprar 10 mil, não quero comprar 9.500. Então eu compro 10 ou não compro nada. Por isso é que é tudo ou nada. É uma ordem quando é dada, definida desta forma. Eu só me interessa se for exatamente o lote que eu pretendo comprar ou vender. Eu quero vender tudo que eu tenho. Então eu vendo tudo que eu tenho ou eu não vendo nada. Fico com o que eu tenho. Não quero aos pedaços. Esse é o tipo de ordem, tudo ou nada. E temos a ordem execute ou cancele. A ordem execute ou cancele admite cumprimento parcial. Então, se ele está vendendo 10 mil, ele admite. Conseguiu vender 5, executa os 5, cancela o resto. Não fica pendente, não fica mantendo aquela ordem para outros dias, para outros pregões. Então, essas são as modalidades, os tipos de ordem existentes quanto à validade, a duração da ordem dada. E aí nós falamos do aftermarket. Vamos comentar o que é isso. O aftermarket, como diz, é um nome em inglês, e nós sabemos que o sistema financeiro adora palavras em inglês. Aftermarket significa após o mercado, ou seja, é após o pregão normal. O pregão normal vai de 10 às 17 horas, com alterações no período do horário de verão. Então, o aftermarket, ele começa às 17h30. É um pregão também totalmente eletrônico, mas ele tem algumas regras especiais, particulares. Primeiro, as operações têm um limite de valor. O valor máximo de uma operação no aftermarket é de R$100 mil por investidor. Segundo, só podem ser negociadas no aftermarket ações que estejam integrando o índice da bolsa e que tenham sido negociadas no pregão normal. Normalmente as ações do índice são negociadas no pregão, porque o índice é composto pelas ações mais negociadas. Tem um critério que nós vamos ver em aula posterior para integrar o Ibovespa, o índice da bolsa. Mas para entrar num aftermarket, tem que ser do índice, tem que ter sido negociada no pregão daquele dia. Essa exigência de que tenha sido negociada no pregão daquele dia também tem uma lógica, porque só se admite no aftermarket no máximo 2% de variação para cima ou para baixo em relação à cotação de fechamento. Ora, se teve cotação de fechamento é porque foi negociada no pregão normal. Então, uma ação que mesmo que compõe o índice, se por acaso não foi negociada no pregão normal, não pode entrar no aftermarket, porque não teria critério de cotação de fechamento, que seria o limitador. No aftermarket só pode ter propostas de compra e de venda, no máximo com 2% de variação da cotação de fechamento, para cima ou para baixo. E estas negociações realizadas no aftermarket não entram no cálculo do índice. O índice encerra-se no pregão normal. Se você entrar no site www.bmfbovespa.com.br, você tem lá um link nos mercados Bovespa, em que você pode acompanhar a evolução do índice. Não é em tempo real. Tem um atraso de 15 minutos, que é o prazo máximo admitido pela CVM para divulgação das negociações quando se trata de ambiente de bolsa. Mas é atualizado periodicamente, de 15 em 15 minutos. E você pode notar que às 17 horas ele fecha e encerra e não tem mais atualização. Quem olha e não conhece parece, bom, então não tem mais negociação nenhuma. Tem negociação no aftermarket. Mas as negociações realizadas no chamado pregão noturno, aftermarket, não entram na apuração do Ibovespa.